Fala aí, galerinha do sétimo. Fala aí, galerinha do sétimo, tranquilo? Então, hoje nós vamos trabalhar com a correção de atividades da página 212, que eu pedi para vocês fazerem os exercícios 1, 2 e 3 da página 212. E aí nós vamos fazer agora esse exercício, eu vou dar a resposta para vocês, fazer essa correção e você vai conferir aí no seu caderno. O exercício número 1 da página 212 diz assim: letra A. O que acontece com a temperatura de um café quente e a de um refrigerante gelado quando são deixados sobre uma mesa? Por quê? Nos dois casos, a temperatura se iguala com o ambiente. Nos dois casos, a temperatura se iguala com o ambiente. O café esfria, o refrigerante esquenta. Se iguala com o ambiente. Por quê? Porque a tendência de todo o corpo é compartilhar o calor com o ambiente, tá? Então, todo o corpo, a tendência dele é equilibrar o calor com o ambiente. Por isso que os dois vão chegar na temperatura ambiente. Letra B. Na letra B, fala para você fazer um desenho representando as partículas da água na forma sólida, líquida e gasosa. Isso é simplesão, é só você fazer um desenhinho com as bolinhas mais juntas, é o sólido, um pouco mais afastadas é o líquido e bem afastadas é o gasoso. E aí você coloca esses três nomes. Na letra C, para medir a temperatura do nosso corpo, colocamos um termômetro sobre a axila ou sobre a língua. Por que é necessário aguardar um tempo antes de fazer a leitura? Para dar tempo do mercúrio que está dentro do termômetro dilatar e subir. Porque o termômetro funciona assim, o mercúrio dilata com calor e sobe até o pontinho da temperatura. Então você tem que esperar um tempo até o mercúrio dilatar com calor e subir. Então, a resposta certa seria, porque é necessário esperar a dilatação do mercúrio. No D, como funciona um termômetro de coluna líquida? Praticamente o que eu acabei de explicar, né? Um termômetro de coluna líquida possui mercúrio, que é um metal líquido, e que quando aquecido, ele dilata, subindo o mercúrio na coluna e marcando qual é a temperatura. No número 2, reescreva as incorretas fazendo as correções necessárias. Eu vou direto nas que estão incorretas para a gente corrigir, tá certo? A letra A está correta, não precisa corrigir. A B também está correta. A C. Portas e janelas devem ser fechadas para não deixar o frio entrar no ambiente. A letra C está errada. O correto é: portas e janelas devem ser fechadas para não deixar o calor sair do ambiente. Não é o frio entrar, é não deixar o calor sair. A D está errada também, tá? D fala assim, ó, quando um corpo recebe calor, sua temperatura sempre aumenta, não necessariamente, tá? Então, você vai colocar assim, ó, quando um corpo recebe calor, sua temperatura pode aumentar, não necessariamente, depende de quanto calor está sendo colocado naquele corpo, tá? E o número 3 diz assim: um copo de suco gelado é colocado dentro de uma vasilha que contém água, em temperatura ambiente. Desconsidere as trocas de calor que eles terão com o ambiente. Em seguida, responda as questões. Letra A. Indique qual objeto deve receber calor e qual deve cedê-lo. Se você colocou um copo de suco gelado dentro de uma vasilha que contém água em temperatura ambiente, o copo vai receber calor, certo? E o ambiente vai ceder. O copo recebe calor, porque está frio, e o ambiente cede. B. Em que momento a troca de calor entre os objetos deve acabar? Quando a temperatura deles igualar. Quando a temperatura ficar igual, aí a troca de calor acaba. Certo? Corrige aí, vê se está tudo certinho. Se não tiver, você arruma. E até a nossa próxima aula.